Deus, glória a Deus. Som. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Se conseguir, beleza. Coloque a mão no seu coração, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos rendidos ao Senhor essa noite. Nós acabamos de cantar o Teu nome. Mas existem pessoas que vieram aqui em busca de respostas. Existem pessoas que querem cura, renovação, salvação. Estão vindo intercedendo por outra pessoa. Então nós oramos agora e pedimos que essas pessoas sejam alcançadas pelo Seu poder. Sejam visitadas por Tua unção. Aonde eles estiverem, seja em um lugar, no ambiente de prostituição, ou, ó Deus, no ambiente de drogatização, ou estejam no hospital, ou estejam na rua, o Senhor é Deus para visitar. Os Teus filhos estão aqui e clamam. Cada um de nós temos pessoas que queremos que sejam alcançadas. Então nessa noite alcança essas pessoas. Enquanto nós adoramos o Seu nome, enquanto nós Te servimos, enquanto nós Te bendizemos, o Senhor trabalha por nós, assim diz a Sua palavra. E nós acreditamos nisso. Então hoje, que as pessoas que estão aqui não saiam sem resposta, mas recebam aquilo que elas venham buscar. Seja cura, seja uma porta de emprego, seja uma salvação, seja uma transformação dentro do seu ser. Senhor, por que eu estou pedindo isso? Porque aqui é um ambiente de milagres, aqui é um ambiente de ajuntamento. E a Tua palavra vai dizer no Salmo 133 que aqui o Senhor ordena a bênção. E se o Senhor ordena a bênção neste lugar, então estamos no lugar certo para sermos abençoados. Estamos no lugar certo para sermos, ó Deus, visitados. Estamos no lugar certo para ser curado. Estamos no lugar certo, ó Deus amado, para ver os milagres do Senhor. Então hoje, Deus amado, que não falte para cada um de nós, ó Deus amado, a Sua presença, o Teu milagre, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Toma seu assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga comigo, Deus é bom, em todo tempo. Você crê nisso? Amém? Queridos, vocês estão bem? Glória a Deus. Vamos, Deus abençoe o pessoal do louvor. Só os músicos ficam aí. Vem comigo. Hoje eu preparei uma quentinha para vocês. O Rodrigo deve saber, que o Rodrigo já nasceu no berço, quase praticamente, vai saber. O Davi também, né? Então vai saber. Se não souber, é que não é crente. Peguei. O Gu veio depois, então o Gu ainda passa um pano para ele ainda. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 24, verso 28. Lucas 24, verso 28. Nós vamos ler o 28, 29, 30 e 31. É o Gilto que está aí? Então põe na tela, Gilto. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Amém? Lucas, pode acho que abaixar um pouco, né? Tá alto, não tá, gente? Lucas 24, 28 vai dizer assim: E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já se declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu. E logo lhe deu. E abriram-se os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. Esse texto vai narrar dois discípulos que estão indo no caminho de Emaús, e eles estão indagando a respeito da morte e crucificação do Senhor. E o Senhor se aproxima e vai ministrar sobre a vida deles.
Existe uma música chamada Divino Companheiro. Conhece essa, Davi? Conhece essa, Roberta? Ah, tem que conhecer. Todo Canela de Fogo tem que conhecer. Essa música Divino Companheiro. Gente, eu gosto das músicas atuais, mas nada se compara às músicas mais antigas. Tinha letra, tinha verdade, tinha vida. Não era uma música para mexer com o emocional, era uma experiência de vida contada. E essa música Divino Companheiro vai narrar justamente isso. O compositor é um pastor mexicano chamado Antônio Rivera. E Luiz de Carvalho, um cantor sacro, em 1980, alguns de vocês nem eram nascidos, ele grava essa canção. A canção diz assim: divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo a transitar, dissipa toda a sombra. Opa, falhou, né? Mas é isso. Dissipaste toda a sombra no caminho, já vem tua luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz de mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vem se achegar. Não deixe. Bora! Ajuda-me a chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, agora com bateria. Fica, Senhor, tens meu coração. Deixa eu, gente, escuta. Não é para você dar risada, é louvor. Você está tirando um louvor? Quer dizer que tem um louvor certo para você ficar mais sério? Isso não é brincadeira, gente. Você está num ambiente de adoração. Amém? Eu estou fazendo provocativo mesmo, porque a gente está muito carnal com as coisas de Deus. Aqui é um ambiente espiritual, e música em adoração é adoração. Adorador não adora por aquilo que ele gosta. Adoração adora aquilo que ele está representando. É Deus. Eu não ofereço adoração para você, eu ofereço adoração a Deus. Então vamos reverenciar, vamos respeitar quem fez história, porque foi através dessas canções que muitas pessoas foram alcançadas. Então não é tempo de você brincar, é tempo de você adorar. Então vou te dar mais uma chance. Vamos lá, mais uma vez. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo a transitar, pois já de toda a sombra já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, tens meu coração para pousar. Calma, gente, vocês estão fora do tom agora. Tá difícil aqui a introdução aqui. Agora eu gostaria que vocês subissem e cantassem essa canção.
Ela é fácil. Ajuda o AP. O AP já foi cantor. As vozes agora está ficando velha. A voz já está ficando taquara rachada. Bora lá. Amém? Vamos cantar essa canção. Gente, às vezes quando eu estou orando, eu não coloco essas músicas de hoje em dia não. Eu gosto de colocar essas canções, hino da harpa. Aí eu me derramo na presença de Deus. Um adorador, ele não adora pelo ritmo, porque não é a melodia, mas é o coração de um adorador. E essa canção desse mexicano é o que ele expressava de intimidade com o Senhor. Ele queria tanto estar com o Senhor. Ele viajava e às vezes até deixava a sua casa. Então ele ia em lugares perigosos. Eu não sei se você conhece o país mexicano. Se você acha que aqui o crime faz barbaridade, se você ver o que os mexicanos fazem, é muito pior. Eles são muito mais cruéis. Então eles entravam em aldeias, em lugares que ainda povos indígenas matavam pessoas. Então ele dizia: Senhor, fica comigo, divino companheiro, me acompanha em cada lugar que eu for, e mesmo que venham as adversidades, esteja comigo. Essa é uma expressão de um adorador. Vamos embora? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo a transitar, pois já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Todos. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica! Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Você vê como que a gente está muito conectado às coisas que acontecem? Eu queria saber por que apagou a luz. Por que apagou a luz? Você já pode acender a luz, gente. Amém. Você vê que a gente precisa de uma luz apagada, precisa de todo um ambiente para aquele que se diz adorador adorar. Adorador não precisa de luz apagada nem de luz acesa. Adorador não precisa de microfone. Adorador não precisa de bateria. Adorador não precisa. Adorador não é uma expressão de uma canção, mas é fruto de uma atitude de quem conhece o Senhor. Gente, a gente está muito superficial, amém? Olha para o seu irmão e fala assim: para com isso, irmão. Deus abençoe vocês. É automático, né? Mas é gostoso, né? Apaga a luz, fica aquele ambiente gostoso. Aí você começa, daqui a pouco tem um cochilando, dormindo na igreja. Se prepara que domingo que vem eu trago mais outro. Amém? Eu, como introdutório, para chamar a sua atenção, para você não dormir. Amém? É uma canção bem antiga, depois você pode escutar. É uma canção profunda, tem uma história linda. Mas vamos ao texto e aquilo que eu quero falar. O tema da minha mensagem, põe na tela, Gilto, dá para colocar? Ah, tá fazendo. Ah, então tá bom, tá no forno ainda. Vai chegar lá. Para que você entenda, do capítulo 13 até o capítulo 32, foi a conversa que Jesus teve com esses discípulos. De Jerusalém até Emaús é mais ou menos aproximadamente 11 km. E se eles estavam fazendo esse caminho andando, eu caminho mais ou menos 10 km por dia. Então eu sei mais ou menos que vai levar de 1h30 a 2 horas para você fazer isso, caminhando tranquilamente. Então a conversa que Jesus tem com esses 2 discípulos
foi uma conversa de aproximadamente 2 horas ou 1h30. Não foi apenas uma trocação de informação, mas foi uma conversa profunda. O fato é, ao analisarmos esse texto com mais detalhamento, nós percebemos algumas coisas que, mesmo que o texto não diga, existem informações aqui que servem para a minha vida e para a sua vida. Deixa eu dar um adendo para você. A Bíblia não é um conto de fada, a Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia é um manual de vida. Você não lê a Bíblia para pregar, você não lê a Bíblia para ensinar, você lê a Bíblia para viver. O didaquê de Deus não é você ensinar a palavra, mas você ser a palavra. Por isso que João, ao escrever o Evangelho, vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele se fez homem, ou se fez carne. Porque, querido, o conhecimento da palavra foi o que matou Jesus, mas a vivência da palavra foi que a igreja foi restaurada. A igreja não foi fundamentada por uma doutrina eclesiástica ou pelo ensinamento da Torá. A igreja foi fundamentada acima da morte de Cristo Jesus e o ajuntamento em Pentecostes. Quantos estão aqui diz amém? Você está aqui mesmo? Então quero que você preste atenção. Leia a Bíblia para viver. O que eu tenho que aplicar? O que esse texto fala comigo? Aonde eu me enquadro nesse texto? Essa é a forma que você deve ler a Bíblia, não apenas como um livro histórico. Então, o texto vai nos dizer aqui algumas coisas que eu e você precisamos nos atentar, porque às vezes nós fazemos iguais. A primeira coisa é que esses 2 discípulos estão no caminho. Diga comigo, no caminho. Eles estão indo para algum lugar. Diga, estão indo para um lugar. Mas eles não estão no lugar ainda. Eles estão aonde? No caminho. Agora note, esse caminho é o oposto do propósito. Por quê? Eles estão saindo do lugar da bênção e da promessa, que é Jerusalém. O lugar que eles deveriam estar era Jerusalém. Mas aconteceu uma fatalidade, aconteceu algo que entristeceu eles, aconteceu algo que trouxe feridas ao seu coração e dúvidas à sua fé, que ao invés deles ficar no lugar da promessa, eles resolveram pegar outro caminho. E eu aprendo algo aqui tremendo, que por mais que eu e você tome caminhos que não seja o caminho da promessa, Jesus nunca vai deixar de nos visitar. Vou repetir, talvez muitas pessoas dizem assim: eu não estou dentro do propósito, eu ainda não estou do jeito que Deus quer. Não tem problema, no meio do caminho Jesus vai até você. Não importa o caminho que você está traçando hoje, não importa o que você está fazendo hoje, não importa como você está hoje, no meio do caminho Jesus vai até você. Talvez você não tenha força para ir até Jesus, mas Jesus não vai desistir de você. Se você pode, aplauda ao Senhor. O lugar certo era Jerusalém, o lugar da promessa. E a gente sabe que para viver promessa tem dores, para viver promessa tem percas. O que aconteceu? O texto vai nos narrar que acontece uma tragédia que faz eles tomarem um caminho oposto. Ao invés de ficar no lugar da promessa, eles decidem ir para Emaús. O lugar da promessa era onde? Jerusalém. Diga comigo, eu não posso sair do lugar da promessa. Pega na mão dessa pessoa, aperta até dar glória a Deus. E se ela não dá glória a Deus, aperta de novo até ela aprender a dar glória a Deus. Agora olha para ela com cara de profeta e diga assim: não saia do lugar da promessa. Querido, o inimigo vai fazer de tudo para você parar. O inimigo vai fazer de tudo para você desistir. O inimigo vai fazer de tudo para você abandonar. Vai endemoniar a esposa, vai endemoniar o esposo, vai endemoniar o filho, vai endemoniar o patrão, vai endemoniar o cachorro, vai endemoniar o governo. Mas não saia do lugar da promessa. Não saia, diga para o seu irmão, não saia. Aleluia. Ele vai fazer de tudo. Só que esses discípulos saíram do lugar da promessa. Talvez para o diabo ele disse: perdeu, agora eu acabei, porque eu tirei eles da promessa, estou levando eles distante, para longe da promessa. Mas Deus é um Deus tão de amor,
que mesmo que você se afasta da promessa, Ele não se afasta de você. Ele fala: fica tranquilo, filhão, você está caminhando para longe, mas no meio do caminho eu vou te pegar. Tem gente aqui que está longe da presença, e Deus está mandando te dizer: vou te pegar hoje. Hoje eu vou te pegar. Ei, fujão! Ei, fujão! E o que fez eles tomarem um caminho oposto? Tristeza, medo, dúvida. Querido, toda palavra que eu ministro, você nunca vai ver eu ministrando uma palavra que eu não vivi ela, ou ainda vivo. Essa palavra nasceu de dúvidas minhas para com o Senhor. Porque o que nos faz tirar o foco da promessa e ter dúvida é quando aquilo que a gente espera que vai acontecer não chega. Provérbios vai dizer que a bênção demorada entristece o nosso coração. Ou seja, quando algo que você tem expectativa não acontece, quando aquilo que você tem, projetou, se preparou, não acontece, é natural que a gente se entristece. Mesmo que a gente tenha fé, mesmo que a gente confie em Deus, a gente fica com dúvida: será que Deus está no negócio? Será que Deus está nesse negócio? Por quê? Porque está demorando, as coisas não vêm, está tudo travado. Então é a hora de eu desistir. Não saia do lugar da promessa. Então o que eles fazem? Eles pegam e saem do lugar do centro da promessa e vão embora para o caminho de Emaús, 11 quilômetros. E o texto vai nos dizer, no verso 14, deixa aí aberto aí nesses versos em diante, que a gente vai destrinchar esse texto. Hoje eu vou pregar uma mensagem textual. Se você quiser aprender a pregar, eu vou abrir um curso de homilia aqui na igreja, para você aprender como se prega e como faz esboço, amém? Então vamos lá. A mensagem textual eu vou ler, depois o Gilto vai colocando aí. Mas pode já deixar os textos aí que vai ser, a gente vai destrinchar isso aí. Eles iam falando entre si sobre tudo que havia sucedido em Jerusalém. O que eles estavam falando? O que eles estavam conversando? Que fizeram eles sair do lugar da bênção, da casa do Pai, do lugar da adoração, do lugar da promessa. Eles estavam com Jesus. Não eram os 12, mas eles eram discípulos de Jesus. Eles viram os milagres. Só que a Bíblia vai nos dizer que Jesus havia dito para eles que iria morrer. Então isso chocou, entristeceu. Então eu fiquei pensando, o que eles poderiam estar dizendo ao ponto de Jesus perceber a tristeza deles, apesar que o Senhor conhece o coração. Então talvez eles estavam dizendo: eu não consigo entender, eu achava que ele era o Messias, mas ele foi morto como um criminoso. Gente, Jesus não foi morto como um religioso, Jesus foi morto como um criminoso, porque a morte de cruz era uma das mortes mais terríveis naquele tempo. Era uma morte de uma pessoa maldita. Então Jesus, aqueles que eles acreditavam que era o Messias, que era o portador da bênção, que era o libertador de Israel, morre como criminoso. Imagina a cabeça desses caras. Então eles estão no meio do caminho, saindo do lugar da promessa, indo para o lugar de descanso, porque Emaús tem águas termais, e era um lugar de descansar. E talvez eles tinham outras pessoas, ou familiares, ou moravam naquele lugar. Então o que eles fazem? Já que aquele que era o portador da promessa morreu, então eu vou embora, porque tudo acabou. Coloca a mão no ombro do seu irmão e falou assim: só acaba quando Jesus disse que acabou. Aí no verso 15, põe no 15 aí. Põe no 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, ou seja, eles estão tristes. O líder deles, aqueles que ele achava que era Messias, morreu, acabou. Então o que eles disseram? Acabou, não faz sentido eu ficar no lugar da promessa se aquele que fez a promessa morreu. Então vamos embora. Então eles estavam perguntando: o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que foi desse jeito? E aí vai dizer, depois da vírgula: e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles.
Presta atenção. Jesus se aproximou deles. E a primeira coisa aqui que eu fico pensando, eles estavam tão perdidos que eles não reconheceram quando Jesus chegou perto. Muitas vezes a gente se sente sozinho, e não é porque a gente está sozinho, é porque a gente está perdido. E como não tem resposta, parece que Jesus não está do nosso lado, mas Ele está. Parece que Ele não está do nosso lado, diga comigo, parece, mas Ele está. Só parece. Por quê? Porque quando a gente está olhando para a dor, quando a gente está olhando para os problemas, a gente não consegue enxergar Deus. Parece que o problema é maior, é mais difícil, é mais complicado. Parece que a nossa dor é a maior dor do mundo. E a Bíblia vai dizer que eles estavam com medo, fugindo da promessa. Com medo, Jesus se aproxima e eles não percebem. Aí eu fiquei perguntando: Senhor, por que o Senhor não se revelou a eles? Por que o Senhor já não chegou e disse assim: ei, por que vocês estão tristes? Estou eu aqui. Por que, gente? Porque o tema da mensagem está aí agora? Põe aí. Você viu? Eu fiz todo um plano de fundo. Isso. Deixem as escamas, só faltou as, caírem. Quando o nosso coração, quando a nossa visão está pelaquilo que a gente vê no natural e não pelaquilo que a gente vê pelos olhos da fé, a gente não consegue ver Jesus do nosso lado. A gente só consegue enxergar a nossa dor, nosso problema. E aí quando a gente começa a enxergar nosso problema, aparentemente parece que não tem saída. Então não adiantava Jesus se apresentar se ainda as escamas havia nos olhos deles. Porque esses mesmos discípulos viram Jesus manifestar e disse que morreria ao terceiro dia, ele ressuscitaria, mas eles não acreditaram. Por quê? Porque eles estavam tão magoados e com medo que eles não conseguiram perceber quem estava do lado deles. Querido, preste atenção. Às vezes as lutas, as dificuldades, a solidão, os problemas vêm, mas isso não quer dizer que Jesus não está do seu lado. Jesus não prometeu que seria um mar de rosa a sua vida. Jesus não prometeu que te daria tudo bem. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas ele disse assim: eu venci o mundo e vocês vão vencer. Então a primeira coisa que você precisa entender: Jesus nunca vai se manifestar na tua vida enquanto seu coração estiver endurecido. Enquanto você estiver só falando do problema, enquanto você estiver só questionando, Jesus não vai falar. Diga comigo: enquanto as minhas murmurações, diga, falarem mais alto, Jesus fica em silêncio. Enquanto o seu coração, enquanto os seus problemas gritarem dentro de você, enquanto as suas dúvidas gritarem dentro de você, Jesus fica em silêncio. Não dá para falar duas vozes, fica bagunçado. Você já conversou com a sua esposa ao mesmo tempo? E ela grita de um lado, você grita do outro, dá para entender alguma coisa? Não dá, gente. Então enquanto você estiver falando, Jesus está em silêncio. O texto vai dizer que Jesus percebe a tristeza deles. Verso 17 vai dizer: e disse, que palavras são estas? Caminhando, trocai entre vós, por que estáis triste? A tristeza às vezes, e essa dúvida, às vezes faz a gente rejeitar quem nos quer ajudar. A gente desconta muitas das vezes em quem não merece, quando a gente está ferido. Os nossos maiores aliados se tornam o nosso maior inimigo. Por quê? Porque é natural, quando a gente está passando por um problema, alguém que gosta de você e é cristão, chegar em você e falar: por que você está triste? Aí você fala: por que está acontecendo? Ele diz assim: mas crê em Deus que vai dar vitória. Mas existem momentos que a gente não quer ouvir isso. Amém? Alô? Seja verdadeiro. Existem momentos que a gente só quer o quê? Falar. Eu tenho uma experiência com a minha esposa. Eu e Liege. Às vezes eu estou nessas crises. É natural, gente. É muito problema na cabeça. Como pastor, a gente cuida da nossa vida, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da esposa, tem que cuidar das dívidas, tem que cuidar dos problemas, tem que cuidar da igreja. E às vezes a gente está falando tanto que a gente esquece de ouvir. Então a gente só fica focando nessas coisas. E aí eu quero só falar. Você já passou por isso?
Você senta do lado de alguém, você só quer falar. E essa pessoa, nesse dia que só quer falar, quer te ministrar. Alô, vocês estão aqui? Gente, eu não sei você, mas eu fico irado. Sabe que você está dizendo assim: caramba, Deus não falou. Caramba, por que está demorando? Por que a porta se fechou? Por que eu estou com esse problema? Aí essa pessoa com toda a mão vai dizer assim: mas Deus está no controle de todas as coisas. Acredita que Deus vai dar vitória. E dentro de você está dizendo assim: cala a boca, eu só quero falar. Alguém está comigo nessa aí? Então Jesus fez uma pergunta simples: por que vocês estão tristes? Olha a resposta dos caras. Verso 18. E respondendo um cujo nome era Cleópatras, e disse: tu és peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Jesus falou assim, Jesus estava preocupado. Ei, você está triste? Qual seria a resposta? Cara, o meu Salvador, aquele que eu acreditava que era o Messias, morreu. E agora, tipo assim, aquele que fez a promessa, que a gente dedicou nossa vida, ficamos com ele 3 anos, abandonamos tudo, morreu. E agora o que vai ser de nós? Mas sabe o que eles fazem? Desconta na pessoa errada. Olha para o seu irmão e fala assim: aprenda a não descontar em quem te ama quando você estiver irado. Viu, mulher? Viu, homem? Alô? Vocês estão aqui? O marido vai lá benzinho, o que você quer? Não quero nada! Você já acordou naquele dia de silêncio? Você fica calada, muda? Ou você fica calado e muda, você não quer falar? Aí justamente nesse dia o cônjuge quer falar com a gente. Alô, vocês estão aqui? E aí eles ficam com aquela pergunta: o que você tem? Nós já estamos mostrando o que temos, nós estamos tristes, estamos ruins. Estamos querendo ficar em silêncio. Ah, mas o que você tem? Aí a gente educadamente fala assim: não tenho. Mentira. Por quê? Porque a gente está tão confuso. Como a gente não tem resposta, é natural a gente ofender quem está perto. O teu problema não é quem está perto, o teu problema é quem está dentro. Vou repetir: o teu problema não é quem dorme do teu lado, não é quem mora na tua casa. O teu problema é o que você carrega dentro de você. Então aponta o dedo, levanta a mão e fala: Jesus, eu quero me comprometer, não ofender quem está do meu lado. Cuidado, tem gente que não levantou a mão porque é sem vergonha, né? Sabe que não vai conseguir. Do verso 18 ao verso 24, Jesus vai explicar o texto para eles. Dizer que era necessário isso acontecer. Que era necessário ele morrer. Mas ele ainda não se revela. Ele começa a explicar sobre as coisas que estavam acontecendo. E era a palavra, estava se cumprindo a palavra. Mas olha só, eles estavam tão focados na dor deles, eles estavam tão focados no seu problema, que eles mesmos narram que as mulheres, Maria vai ao sepulcro e diz que ele ressuscitou. Note, eles sabiam que Jesus tinha sido ressuscitado, mas eles estavam tão focados no problema que eles não atentaram. Peraí, não acabou, porque ele ressuscitou. A promessa não acabou, porque ele ressuscitou. Não é o ponto final, porque ele ressuscitou. Não é o fim, porque ele ressuscitou. Mas eles estavam tão focados na dor que eles não ouviram as pessoas do lado dizendo: ei, Jesus fez no passado, Jesus vai fazer no presente, e Jesus vai continuar fazendo no futuro. Vocês já viram aquele filme O Piloto Sumiu? Só os mais antigos, tem o pastor Edilson que vai lembrar disso. Os mais novos. É um filme, uma sátira, mas algo ali me chamou a atenção. O piloto some,
A multidão, a tripulação fica angustiada. E tem uma mulher que começa a gritar. Você vai lembrar, vai trazer a memória. E aí chega um padre e começa a dizer assim: calma, vai dar tudo certo. E ela começa a gritar. E ela não para de gritar, e o padre dá um tapa nela, pá, na cara dela. Aí ela continua gritando. Aí vem outra pessoa e dá outro tapa, pá. Aí vem outro e pá. Às vezes a gente está assim, está gritando, desesperado. E aí a pessoa fala: acorda! Você não morreu no teu parto. Você teve enfermidade na tua geração. Ficou internado quando era criança. Passou pelo abuso. Passou pelas drogas. Passou pelo vício, pela destruição, passou pela prostituição, e isso não te parou. Então esse problema não vai te parar. Acorda! Sabe? Acorda! Ah, peguei um diagnóstico, e aí? O mesmo Jesus que curou no passado continua curando agora. Pastor, meu casamento está indo em falência. O mesmo Jesus que já restaurou vários casamentos vai restaurar o seu. Pastor, mas meus filhos, o mesmo Jesus que salvou o drogado. Eu lembro de uma missionária, eu fui escutar ela pregar, e ela disse assim que ela ia pregar e o marido dela ficava caído na calçada bêbado. E quantas das vezes ela ouvia a piadinha: você está pregando e o seu marido está bêbado, caindo nas calçadas. Sabe o que ela fazia? Ele não é um pinguço, ele é um homem de Deus, e um dia ele vai estar no altar. Todas as vezes que alguém fala: vi teu marido caído, pois é, pode olhar e anota, porque você vai ser testemunha quando Deus levantar ele como homem de Deus. Presta atenção. Às vezes você precisa de um chacoalhão, uns tapas na cara, para lembrar daquilo que Jesus é. Ele é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus hoje, e Ele será eternamente operando Deus. Quem impedirá? Ele continua fazendo milagres. Ele continua fazendo milagres. E às vezes Jesus tem que ser que nem aquela pessoa que quer ensinar uma criança. Tem que falar: ó, é assim, assim, assim. Explicar tudo de novo aquilo que você já sabe. Quem foi que disse para você que vai ser mal de rosas? Quem foi que disse para você que não haverá lutas? Para todo Davi tem um gigante Golias. Para Elias tem um Acabe. Para todo Daniel tem uma cova de leões. Para todo Moisés tem Faraó. Para todo Noé tem um dilúvio. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Não pense que vai ser fácil, mas não se esqueça daquele que fez a promessa. Está tudo dando errado, Deus não está falando, é sinal que você que está falando. Quantos querem ouvir Deus falar? Aprende a se calar. Porque enquanto você estiver falando, Ele é educado, Ele vai ficar calado. Mas a hora que você parar de falar, então Ele vai falar. E o texto vai dizer que enquanto eles estavam reclamando, Jesus calado. Mas quando eles pararam, Jesus começa a explicar para eles o que deveria acontecer. E o que tinha acontecido era fruto de um propósito. Quero profetizar na sua vida. O que está acontecendo na sua vida é fruto de um propósito. Entenda que semente para frutificar, primeiro ela tem que morrer.
Vou repetir para você. Às vezes o que está acontecendo em você está te matando, mas presta atenção, parece que está te matando, mas você é como uma semente plantada no solo fértil de Deus. Está morrendo para nascer coisa nova, para nascer milagre novo. Não é o fim da história, mas é um tempo de frutificação. E detalhe, é Jesus que vai cuidar de você, é Jesus que vai cuidar da colheita, e é Jesus que vai realizar o milagre. Rabaxarabacalabassuri. O Jesus não deu uns tapas na cara deles, mas Jesus teve um momento que fica irado com eles. Coloca no verso 25. Põe no verso 25. Olha lá, Jesus está explicando. Era necessário isso acontecer. Diga comigo, é necessário. Você consegue entender o que você está passando? É necessário? Pastor, mas presta atenção, eu estou tribulado. É necessário. Talvez é Deus quebrando o seu orgulho, porque você se achava tão bambambam, que Deus tirou tua força para você depender dele. Paulo disse: eu fazia isso, mas para que eu não me engrandecesse com a grandeza da visão, foi me dado um espinho na carne. E eu clamei ao Senhor, e o Senhor disse para mim: a minha graça te basta. Então às vezes é Deus quebrando um vaso orgulhoso. Está perdendo tudo, a porta está fechando, é Deus quebrando o vaso. Deus tirando a unção, Deus quebrando o vaso. Para quê? Para fazer vaso novo. Aí Jesus fica irado. Olha a resposta. Jesus disse: ó nécios, tardos de coração, para crer tudo aquilo que os profetas disseram. Deus está dizendo: vocês são crianças, vocês não conseguem compreender, são infantis na revelação. Os profetas não disseram que era necessário o Cristo morrer na cruz. Isaías 53 vai falar nisso. Homens de dores, por que vocês não conseguem entender a profundidade da revelação que é viver comigo? Viver comigo não é estar livre de problemas, mas é saber que eu estou com você no meio do problema. Pedro andou sobre as águas e afundou, mas o segredo não foi ele andar, o segredo é quem estava sobre as águas: Jesus. E se Jesus está do lado, tudo está bem. É esse chacoalhão que às vezes a gente precisa. Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com dúvida? Eu venci. Foi isso que Jesus disse. Eu venci. E se eu venci, vocês vão vencer. Pastor, o senhor não está sabendo. A dívida acumulou. Pois é. Se Deus contasse para você que você ia passar pelo vale da escassez, talvez você teria desistido. Talvez você teria não conseguido caminhar. Mas Jesus não contou. Por isso que ele veio no meio do caminho. Querido, o começo, às vezes Jesus nem está. Viu? Às vezes no começo, porque começar todo mundo começa. Começo às vezes nem Deus está. Não foi nem Deus que falou, foi seu coração. Não, Deus falou comigo, eu vou montar um negócio. Deus falou, às vezes Deus nem está. O problema não é o começo, o problema é o meio, como foi pregado aqui. Por que Jesus não veio no começo, mas veio no meio do caminho? Porque no meio do caminho surgem dúvidas. E é natural surgir dúvidas. É natural a gente ter certeza das coisas. É natural a gente abandonar as coisas e dizer assim: acabou para mim, o que vai acontecer? Eu vejo gente nova dizendo: para mim é o fim. Como quem está do lado, que a morte não conseguiu travar, mas ressuscitou, está do lado dizendo: eu estou com você, e eu venci a morte. Querido, qual é a força mais poderosa que acaba com tudo? É o dinheiro? É o dinheiro? Você perde dinheiro, você não consegue conquistar? Família, você perde família, não consegue restaurar? E a morte? E a morte? A morte chegou, o que acontece? Mas aquele que venceu a morte está do teu lado, dizendo: eu venci. E se a morte para você é o fim, para mim é novos começos, porque eu venci a morte, não é o fim.
Então sabe o que Jesus está dizendo? Volta pelo caminho, volta ao lugar da promessa, não foge dele. Mas a gente quer fugir. Então Jesus fica indignado. Só que o texto vai narrando essa conversa, como eu disse, 2 horas mais ou menos de conversa. E Jesus começou a explicar, e com tanta profundidade, que tudo começa a fazer sentido, mas ainda eles não conseguem ter entendimento, porque tem escamas nos olhos. Você já parou para pensar que é fácil conviver com alguém que está sujo do lado de fora? Hã? Você não vê no manchete do jornal dizendo assim: morre morador de rua por causa de sujeira? Já ouviu essa manchete? Porque ele está 10 dias sem tomar banho, porque ele está 1 ano sem cortar o cabelo. Você já ouviu essa manchete? Morrer porque está sujo do lado de fora? Querido, o problema não está o que você tem do lado de fora, o problema é o que você carrega do lado de dentro. Porque o que mata não é a sujeira do lado de fora, o que mata é as mazelas que a gente tem do lado de dentro. É elas que nos cegam, é ela que nos destrói. Porque, querido, do lado de fora uma chuva e um chuveiro resolve, mas do lado de dentro só Jesus pode resolver. Mas sabe o que a gente aprende dentro da igreja? Você tem que ser forte. Esses dias alguém disse: eu não gostei da Restaurando Vidas. Bom, você não tem que gostar da Restaurando Vidas, em primeiro lugar, você tem que gostar de Jesus, né? Então tem que gostar de Jesus. Ah, eu não gostei dessa igreja. Então você não gostou de Jesus, porque Jesus, a igreja é o corpo de Jesus. Se você não gosta da igreja, você não gosta de Jesus. Amém? Vocês estão aqui? Aí eu não gosto lá porque as pessoas ficam: que é isso, o pastor falar que luta contra a prostituição? Você prefere eu falar que luto contra a prostituição do que eu mentir sendo um prostituto em cima do altar? Hã? Falar das minhas dores não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. Querido, eu não vim na igreja porque eu sou forte, é o contrário. Eu vim para a igreja porque eu sou fraco, sou incapaz de fazer coisa boa. Mas existe um que fez por mim e fez por você, e é Ele que eu estou buscando. É nele, é por Ele. Jesus. Ontem eu estava ministrando alguns adolescentes, e eu estava aconselhando eles. Falou assim: vem drogado, vem cheirado, vem bêbado, vem cheio de raiva, mas vem. Aqui é o lugar certo, aqui é o lugar onde tem o perfeito. A Bíblia não diz que a gente é santo, a Bíblia diz que Ele é santo, mas Ele vai nos santificando, é processo. Amém? Então essa pessoa falou: eu não gosto que se expõe. Querido, alguém que pensa dessa forma já está sujo por dentro. Já está sujo por dentro. Porque se eu não posso me expor na casa do Pai, eu vou me expor aonde? Para o ímpio? Eu vou contar meus testemunhos para o amigo que não é crente? Hein, gente? Aqui é o lugar de eu tirar as máscaras. Aqui é o lugar de eu mostrar minha fraqueza. Eu não estou aqui porque eu estou forte, eu não estou aqui porque eu estou bom, eu estou aqui por Ele. Vou repetir, senão não tem sentido. Você não está aqui porque vem ver meus olhos azuis. Você não está aqui porque eu estou te dando dinheiro. Você está aqui por quem? Por quem? Não, gente. Mais uma vez, você está aqui por quem? Você está aqui por quem? E por que você está aqui por Jesus? E aí? Porque só Ele é capaz de resolver aquilo que eu sou incapaz de fazer. Você consegue entender? Eu não busco Deus para ser perfeito, eu busco Deus porque Ele é perfeito. Entende isso? Aí os discípulos estão no meio da dor, no meio da luta, e nós vemos o texto narrando o seguinte: que ele ensina, mas o coração deles está tão cheio e sobrecarregado de dor, que os olhos deles estão tampados para enxergar que Jesus está do lado.
Então Jesus faz o seguinte: já que vocês não estão me ouvindo, eu vou ir além. Quando eles dão um passo, o texto que nós lemos no início, vai dizer que eles dizem: Senhor, não vai embora, fica com a gente, já faz tarde. Estava tão bom a conversa, que eles dizem: fica comigo. Só que detalhe, presta atenção, a grande didaquê do Senhor para a minha vida foi: Senhor, por que o Senhor não se revelou no meio do caminho? Aí o Senhor disse: porque o coração deles estava carregado de dor e de dúvida. Mas por que então o Senhor, quando terminou de falar, não se revelou? Porque ainda a porta do coração deles estava fechada, o entendimento deles estava lacrado. Mas quando eles abriram a porta da casa e disse: fica comigo, entra dentro da minha casa, logo saltou o livro de Apocalipse capítulo 3 verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A Bíblia vai dizer que enquanto Jesus falava, eles não conseguiram enxergar, mas quando eles estavam na mesa e Jesus partiu o pão, eles lembraram da última ceia, que Jesus disse o seguinte: este é meu corpo. Então ali naquele momento eles entenderam, era necessário ele ser pendurado no madeiro, era necessário ele sofrer morte de cruz, porque se ele não fizesse isso, eu não seria resgatado. Então as escamas dos olhos dele se abriram e disse: por que eu estou sofrendo? Que aquele que me ama já sofreu por mim. Então ao invés de eu carregar uma dor, eu vou tirar a minha dor para que ele carregue. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ser forte o tempo todo, e Jesus não convidou você para carregar fardo. Jesus chamou você para dividir o fardo com Ele. Ele disse: dá o que você tem, que eu te dou o que eu tenho. Não carrega teu filho, não carrega teus traumas, não carrega teu casamento, não carrega tua dor. Carregue-se o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga comigo assim: eu não sou responsável por carregar fardo. Porque você não é boi, gente, e nem cavalo. Você é filho. Os olhos se abriram e eles entenderam. Era necessário. Era necessário. Era necessário. Eles ficaram tão entusiasmados que eles vão até os discípulos e contam: olha, Ele esteve conosco. Ele esteve conosco. A palavra dele ardia no nosso coração, mas a gente não estava entendendo. E aí, enquanto eles estão falando, quem se apresenta de novo? Jesus. E ele sauda: Shalom. Por que Jesus não sauda do lado de fora? Porque a obra que Jesus quer fazer em mim e você é do lado de dentro. Sabe essa dor, essa frustração? Sabe essa dúvida? Será que não vai acontecer? Eu estou pregando aqui, o Senhor está dizendo para mim: tem pessoas aqui que estão morrendo de dúvida, estão com muitas dúvidas, muito medo. Eu me coloco dentro disso também. Essa semana foi uma semana duvidosa para mim também. Que eu conversando com a apóstola, e era uma conselheira fenomenal. Eu acredito que ela fez psicologia só para cuidar de mim. E eu falei assim: Senhor, por que o Senhor está em silêncio? E aí a resposta foi essa ministração: enquanto o seu coração estiver cheio das suas dúvidas, você nunca vai conseguir ouvir a minha voz. Eu não disse que você não teria dificuldades, mas eu disse que estaria com você no meio da dificuldade. Quem está com eles no caminho? Jesus. Então, ao invés de você só ficar no caminho, convida ele para entrar. Jesus, eu não estou entendendo nada, mas entra dentro de mim. Sabe qual é o segredo? Que é muito fácil você se manter e se mostrar do lado de fora. O mais difícil é você trazer Jesus para o lado de dentro e dizer: está tudo dando errado, mas eu continuo tendo meu coração nele. Muitas pessoas estão criticando a canção É Ele,
Porque a canção é ele diz: eu estou perdendo tudo. Querido, e não é assim? Para que Jesus entre, a gente vai ter que perder tudo que a gente tem dentro. Todas as verdades, todos os nossos argumentos. Jesus entra dentro da casa, se revela. Sabe por que você não está vendo Jesus? Porque você está deixando Jesus do lado de fora, ao invés de trazer ele para o lado de dentro. Está carregando um monte de trambolho dentro de você. É muita coisa dentro de você, e reverbera isso nas outras pessoas. E Jesus está dizendo assim: você não entendeu nada, filho. Não é sobre eu não te amo e eu vou te evitar de você ter problemas. E eu te amo e estarei com você no meio dos problemas. Mas não saia do lugar da promessa. Eu quero que você se coloque de pé. Deixe as escamas caírem. Sabe o que você está precisando hoje fazer? Fala: Jesus, não limpa do lado de fora não, entra do lado de dentro. Eu não tenho resposta para tudo, e eu nem sei se vai acontecer o que eu estou pedindo. Sabe o que Deus manda dizer para algumas mulheres aqui? Talvez algumas coisas que você está pedindo nem vai acontecer. E se não acontecer, filha, você vai continuar comigo? Eu não estou dizendo que não vai acontecer. Eu estou dizendo se não acontecer. Porque eu tenho certeza que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Mas talvez você veio aqui arrebentada por dentro. Talvez você, homem, está aqui destruído por dentro. Seu desejo é ter sua família no altar. Talvez você está aqui, seu desejo, quantos sonhos abortados foram para você, e você está fugindo da promessa. Porque a nossa resposta é: se Deus não faz, eu também não vou fazer. E Deus está dizendo: mesmo você perdido, eu te encontro, filho, no meio do caminho, e eu vou te explicar tudinho certinho para você. A minha pergunta é: vai deixar Jesus entrar? Deixa Ele tirar as escamas hoje. É tempo de você se entregar a Ele. É tempo de falar a verdade. É tempo de permitir-se ser curado. Talvez tem muita coisa dentro de você que precisa ser vomitada para fora. Às vezes a gente pensa que o encontro ou a cabana vai resolver todo o nosso problema. Mentira, gente, não resolve não. Ele apenas revela algumas coisas. O que vai resolver é quando Jesus está reinando dentro da casa, e todo dia Ele pega um carrinho de mão e vai jogando os entulhos de podridão que a gente tem do lado de dentro, que nos impede de crer, que nos faz ter medo. Quem foi que disse que você não vai viver? Foi Jesus? Não, então continua crendo. Se existe algo que você não deve abrir mão, é da sua fé. Pastor, mas não está dando certo. Continua crendo, continua orando, continua buscando, continua acreditando. Fica, Jesus, já fez, se faz tarde. A minha pergunta é: você está aqui hoje, vai continuar fugindo da promessa? Ou vai buscar a promessa? Vai continuar dando desculpa? Vai continuar falando da dor? Ou vai falar daquilo que Jesus pode fazer? Qual seja a sua resposta? Nós vamos cantar uma canção, não sei qual canção, mas enquanto essa canção canta, a proposta é: abra a porta, deixa Jesus entrar. Até o que não tinha sentido vai fazer sentido para você hoje. Talvez você está naquele momento e diz: não está tendo sentido, eu não estou entendendo. Mas quando Ele entrar e os seus olhos se abrirem e as escamas caírem, tudo fará sentido. Então você vai entender que valeu a pena. Amém? Vamos adorar o Senhor. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem
este é o teu lar. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua. Este é o teu lar e Yeshua. Eu não quero mais viver sem ti. Aleluia. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar e Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Este é o teu lar. Tu és santo. Entra. Está fazendo sentido agora para você. A porta está aberta, pode. Talvez a resposta que você busca ainda não veio. Talvez o que você está procurando ainda não chegou. Mas lembre-se, tudo vai fazer sentido quando você chegar no lugar certo. Então aquilo que você não entendia vai entender. Foi necessário. Pode entrar. Foi necessário. Foi necessário a perca. Foi necessário o não. Foi necessário. Aleluia. Eu não quero mais viver sem ti. Arabadarabacarabasuri andaramás. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Você está aqui hoje e está dizendo: Deus, será que eu nasci para sofrer? Eu nasci para perder? Será que eu não vou ter um tempo de descanso? Às vezes a gente entra nessa crise. Quando chegar o meu tempo de descanso? É que se não chegou nesse lugar de descanso é que você está no caminho. Mas lembre-se, quem está com você no caminho. Não tome rotas alternativas, apenas siga o caminho. Existem perguntas que não haverão respostas, mas fará todo sentido no final. Você consegue entender isso? Vai fazer sentido no final. Eu lembro que quando meu filho Wender tinha 5 anos, a apóstola ficou grávida do nosso segundo filho, e a gente orou. Eu queria ser pai de 2 filhos, e eu orei. Só que quando ela estava com 3 meses, 2 meses para 3 meses, ela teve um sonho que ela abortava. Então ela falou, a gente orou. E eu era de uma igreja muito rígida, gente. Meu pastor me obrigava a ir, pai. Meu pastor me obrigava, eu tinha que estar de segunda a segunda, eu era obreiro.
E eu dirigi o culto, uma campanha de sexta-feira chamada Sexta-feira dos Milagres. Eu ia lá e profetizava na vida de todo mundo. E eu cheguei na sexta-feira do serviço, fui tomar um banho. E ela olhou para mim, ela falou: filho, eu não estou bem, eu estou com sangramento. É bom ir no médico. Eu falei: filha, hoje tem culto. Eu achando que estava fazendo certo. Eu achando que estava fazendo o correto. Eu falei: eu tenho que dirigir o culto. Eu vou para o culto. Então, enquanto eu vou lá cultuar, o Senhor te cuida de você. Mas enquanto eu estava pregando o milagre, minha esposa estava abortando em casa. E a vizinha socorreu ela. Ela abortou. O feto desceu no banheiro, no vaso. Aquele pedaço de carne. E ela ficou desesperada. Enquanto eu cheguei, ela olhava para mim e falava assim: profeta, põe a mão na barriga e profetiza sobre o teu filho agora. Você não estava aqui quando abortou. Presta atenção. Na hora eu perguntei para Deus: Deus, eu estava no caminho. Eu estava no altar pregando a tua palavra. Por que o Senhor não visitou minha esposa e curou ela? Sabe qual foi a resposta de Deus? Nada. Mas ela abortou. 2 anos depois, ela engravidou da Kemily. E a Kemily veio. Então tudo fez sentido. Aquele aborto não matou o meu projeto, mas simplesmente me conectou àquilo que Deus tinha para fazer. Não era para ser. Era para ser a Kemily, não era para ser aquele menino. Então no meio a gente não entende, mas no final tudo tem sentido. Talvez você está dizendo: quando vai chegar a minha vez de engravidar? Quando vai chegar a vez do meu milagre? Talvez você não está entendendo. E Deus está gerando filhos espirituais para você cuidar. Mas no dia certo, no momento certo, Deus vai falar: chegou a tua vez. Eu vou abrir tua madre. Então você vai estar preparada para ser mãe. Porque talvez hoje você não está preparada para ser mãe. Talvez essa crise no teu casamento, você está dizendo: porque, ou talvez essa solidão, essa separação veio no momento: pastor, eu estou cansado de ser usado. Talvez você está dizendo assim: é porque ainda você não se valorizou. Quando você se olhar no espelho e dizer assim: eu sou princesa, eu sou príncipe, eu vou te dar aquilo que você quer. Então hoje talvez a resposta que você precisa é o silêncio. Mas continua. Porque quando você chegar no final, Ele vai entrar, Ele vai partir o pão na mesa, e tudo vai fazer sentido. A minha pergunta é: você que está aqui hoje, que precisa voltar para o Senhor. Talvez você está aqui, mas afastado. Está aqui com raiva de Deus. Sabe qual é a maior frustração, ou a maior coisa que nos tira da presença de Deus? É a raiva que a gente tem dele e camufla. A vontade de falar: Deus, por que eu estou passando por isso? O Senhor não está comigo, o Senhor não é meu pai. Com medo daquilo que Deus fala. E é pelo contrário. Quem tem intimidade, quem está próximo do Pai, sabe onde vai desaguar. Então talvez você está aqui e está com raiva de Deus. É difícil, né? Como eu vou estar com raiva de Deus? É pecado, não, gente? Pecado é você ter raiva e falar que está tudo bem. Porque tem coisas que Deus não vai falar, mas quando chegar no final, tudo vai fazer sentido. Tem alguém hoje aqui que quer voltar para o Senhor, ou quer reconciliar com o Senhor? Ou você que está aqui e precisa liberar o Senhor, vem aqui para o altar e diz: não quero carregar isso, eu não quero culpar ninguém, eu quero só te adorar. Me ensina a te adorar. Me ensina a te adorar, Senhor. Seja verdadeiro. O Espírito Santo diz para mim aqui muito forte: tem gente aqui com raiva, filho. Está na hora de você liberar. Eu vou te dar essa chance para você. Vem para o altar. Não carrega, deixa Jesus entrar. Tira tudo que está dentro para fora. Eu vou orar. Se você tiver liberdade, vem para cá. Se você não quiser, carregue. Lá na frente a gente conversa. Amém? Pai, em nome de Jesus, diante do altar do Senhor, Jesus, o Senhor é Deus que não precisa dar nenhuma justificativa. O Senhor é Deus que não precisa dar nenhuma explicação. Nós não merecemos nenhuma explicação. Tem coisas que o Senhor não vai explicar, tem coisas que o Senhor não vai falar. Tem coisas que nós temos que viver e vivenciar. Mas hoje, abra nosso coração. Nos ensina a olhar quem somos e aquilo que o Senhor projetou, e nos ensina a guardar aquilo que o Senhor já falou.
nos perdoa, Deus. Se de alguma forma nós ficamos feridos com o Senhor, nós ficamos com raiva do Senhor. E algumas vezes, Deus, nós ficamos magoados com o Senhor, mas a religiosidade nos faz camuflar essa dor, esse sentimento, e a gente vai se esfriando, e vai se esfriando, e vai se esfriando, e vai se esfriando. Mas hoje nós estamos aqui diante do Senhor, eu estou diante do Senhor, pedindo perdão ao Senhor. A culpa não é sua, Deus. A culpa não é sua. Eu sei que o Senhor está no controle, então me ensina a crer. Me ensina a crer que o Senhor está no controle. Me ensina a confiar que o Senhor continua no controle. Me ensina a olhar para o Senhor sempre e não tirar o foco do Senhor. Mesmo que eu não entenda, que eu continue crendo. Que da minha boca não saia uma palavra acabou, enquanto o Senhor não disser acabou. Mas que eu continuo crendo. É o direito meu de ter fé e acreditar. Então hoje eu não quero carregar mágoas diante desse altar, mas eu quero te pedir perdão se de alguma forma eu me feri e achei que foi o Senhor. Em nome de Jesus, me ensina a confiar. Espírito Santo, me ensina a confiar. Nos ensina a confiar. Nos ensina a confiar. Nos ensina a confiar. Que nossa vida cristã não seja simplesmente de aparência, mas seja uma vida. Que nós não venhamos falar para os outros, confie, sem que a gente não confie, mas que a gente viva o que a gente fala, para que os outros vejam, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Os nossos olhos se abrem. Glória a Deus. Quem tu és. Oh. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Aleluia. Queimam de amor. Digo não. Os nossos olhos se abrem. Chora mesmo. Reconhecemos. Você está na presença do Pai. Ao som da tua voz, É o momento de você questionar sim. nossos corações queimam de amor. Aleluia. Queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Mulher, o Senhor manda eu te dizer que esse diagnóstico não é o fim, mas será um testemunho de vitória. Não tenha dúvida daquilo que eu vou fazer. Eu já te livrei do passado e vou te livrar neste momento também. Em nome de Jesus, não importa o diagnóstico, não vai morrer enquanto aquilo que eu falei não se cumprir na tua vida. Recebe isso, não sei para quem quer, recebe isso. Se Deus me autorizar eu falo quem quer, mas Deus me autorizou, só mandou dizer. Recebe, amém? Aplauda Jesus. Deixa, chore no altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, quarta-feira nós teremos uma grande ministra. Essas duas quarta-feiras foi as quartas-feiras das grandes mulheres, né, gente? Estão falando que eu sou apóstolo só para baixinhos. Que veio a pastora Fabiana, depois veio a Juliana, e agora quarta-feira vai ser a Mariana, ó. Fabiana, Juliana e Mariana, dá até canção, né, gente?
Vai ser um culto tremendo, venha para cá. Adore o Senhor em nome de Jesus. Eu não sei se teve pessoas que entregou a vida para o Senhor. Se teve pessoas que entregou, voltou. Depois procura o pessoal da recepção, dá seu nome, amém? A gente tem uma mensagem para você. Tem um pastor que quer falar com você depois, amém? Em nome de Jesus, vamos embora. Pai, em nome de Jesus, nós saímos daqui, Deus, confiante no Senhor, acreditando que o Senhor está e sempre estará ao nosso lado. Mesmo que nós não entendemos, continuaremos no caminho, mas não no caminho oposto, mas no caminho da promessa. Debaixo dessa palavra, nos direciona essa semana, que projetos que estavam engavetados possam ser ressuscitados, e que possamos viver um tempo novo, não um tempo na nossa força, mas na tua força, e continuar crendo que operando o Senhor, quem impedirá? Abençoa a tua igreja, nos leve em segurança até nossas casas, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja dentro de cada coração, hoje e sempre. Serei conforte. Querido, tem cantina lá, abençoe a cantina. Ótima semana para vocês.